Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. E a lição de hoje é a lição de número 8, que traz por título Família, uma obra permanente em construção. O texto áureo vem dizendo, portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos capítulo 10 e verso 9. A verdade aplicada diz ainda que a família é uma construção permanente, que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Os objetivos da lição de hoje são 3 e o primeiro deles é mostrar que a família é uma obra em processo. Em segundo, explicar que o casamento não pode ser experimental. E terceiro, orientar que o casamento é um aprendizado constante. O texto de referência está registrado no Salmo 128. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar fazendo aí a leitura deste Salmo para poder compreender, e é através deles que vamos estar baseando a aula de hoje. A introdução vem dizendo que uma família não se faz de um dia para o outro. A construção de um bom relacionamento familiar leva tempo e precisa de uma semeadura diária. Todos nós somos eternos aprendizes em matéria de família. Então, muitas vezes as pessoas querem entrar no casamento e acham que é como se fosse um passe de mágica. E é por conta disso, como já vimos em lições passadas, é que sempre sobressai a questão da incompatibilidade de gênero. Porque o casamento, na sua forma original, é uma construção. São duas pessoas, são duas cabeças pensantes que, conforme a Bíblia, se unem e se tornam uma só carne, mas isso não quer dizer que as duas cabeças não continuam pensando e cada um traz consigo uma bagagem daquilo que aprendeu durante toda a sua infância. E então é preciso haver adaptações, é preciso se adaptar ao estilo ou criar um estilo para que os dois prossiga e siga aquilo que está registrado nas Escrituras, que é viver unidos e em união até que a morte os separe. Então, as divergências, muitas vezes alguns problemas vão surgir no meio do caminho. Como a família ela não se faz de um dia para o outro e é uma construção, então o bom relacionamento familiar precisa existir, né? Então nós vamos estar vendo aqui nesta lição tudo isto que compõe uma vida conjugal. No primeiro ponto aqui, nós vamos ver que a família é uma obra em processo. E a definição de processo é conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo, ação continuada, realização contínua, algo em andamento, em desenvolvimento, em construção. Casamento não vem pronto. Se constrói, conforme está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 24, no Salmo 127, versículos de 3 a 5, e no Salmo 128. Casamento não é sorte, não é loteria, mas é uma construção diária. Marido não vem pronto, é você que faz, a mulher faz o marido. Você tem o marido, você tem o marido que você faz. Esposa não vem pronta, você faz. Você tem a esposa que você faz. O seu cônjuge vai ser o espelho do que você é, como que você se relaciona ou trata. Então, veja, trocando isso aqui em miúdo, nós não conseguimos fazer ninguém, mas a gente pode trazer isso de uma outra forma. Da maneira como o marido trata a esposa vai tratar o marido. Então, se o marido é amoroso, é carinhoso, respeita, então essa esposa ela vai gostar desse marido e ela vai se submeter a ele e ela vai estar do lado dele em todos os momentos. E aí começa um relacionamento sincero e duradouro, que vai durar uma vida inteira. Num outro ponto aqui,
O que foi construído junto é mais sólido e de difícil desconstrução. Então, uma vida conjugal, ela começa uma construção. Muita gente hoje pensa que para entrar num casamento e ter um casamento sucedido, ela já deve começar com casa, com carro, com dinheiro na conta, enfim, entrar, é como muitas meninas sonham, né? Com um príncipe encantado e ter uma vida. Isso não existe. E eu vou explicar por quê. Mesmo que o moço seja abastado, tenha riqueza, tenha muita coisa, isso não faz um casamento feliz. O casamento, ele só é feliz quando, em primeiro lugar, existe amor. Em segundo lugar, existe respeito. Em terceiro lugar, existe cumplicidade. E em quarto lugar, poderia dizer, Deus está presente. Você pode casar e viver numa choupana, numa casa de taipa, né? Os nordestinos sabem o que eu estou dizendo. Uma casinha simples, aonde se tem apenas 2 redes para dormir. Mas se existe amor e compreensão e respeito, ali está o alicerce de uma construção. E como o casamento ele é construído ao longo de uma vida, então tudo tem para dar certo. E muitas vezes há moças e moços que se casam e eles entram no casamento com tudo isso que nós falamos a princípio. Já começa com uma casa, com muito dinheiro, com um bom emprego e etc e tal, mas não existe o amor, não existe o respeito, não existe a compreensão, a cumplicidade e o principal, não existe Deus. Então esse casamento está fadado à destruição, à desconstrução. Esse casamento, ele dificilmente vai dar certo. E logo vai entrar aquela velha frase, a incompatibilidade de gênero. E muitos casamentos têm acabado em divórcio. E não é porque a pessoa era pobrezinha, mas era porque faltou o antídoto principal, que é o amor. Então veja que tem cônjuge que constrói junto e tem cônjuge que busca o conforto de algo pronto. Casamento não se vende na loja da esquina nem no shopping. Casamento é um processo que dura a vida toda, conforme está registrado em Marcos 10, verso 9, Romanos capítulo 7, verso de 2 a 3 e 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Ao nos casarmos, não esgotamos e não chegamos no fim do processo. Depois virão os filhos, depois eles se casam e juntam-se a nós os genros, as noras, pessoas vindas de outros ambientes e culturas, outras criações e precisamos aprender a conviver. Depois chega os filhos, os nossos netos e alguns alcançarão os bisnetos. É uma nova experiência. Cada fase é um ciclo e vamos nos adaptando a cada etapa. Quando chega a velhice, ainda temos que aprender a lidar com ela dentro do casamento e da família. Tudo é um aprendizado e uma nova fase que estamos passando e construindo. Então, isso é o relacionamento conjugal. É algo que não tem fim, né? O fim é quando o casal, né, o patriarca e a matriarca morrem, mas a sequência continua nos filhos, depois nos netos e nos bisnetos. E eles sempre estarão aprendendo. Cada dia há um aprendizado novo. A cada dia há uma novidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja, irmãos, a responsabilidade é de cada um de nós em construir nossos lares e preservá-lo como projeto de Deus. Não é uma tarefa fácil, mas ninguém nunca disse que seria. Precisamos ter cuidado com as pequenas pedras ao longo da vida, porque as grandes são visíveis. Precisamos aprender a examinar tudo, retendo só o que é bom para a nossa família, conforme registra 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o verso 21. Então, é desviando das pequeninas pedras que muitas vezes vem se tornar o estorvo na vida do casal e da família. E assim, a gente vai vencendo dia após dia e se adaptando e se tornando cada vez mais uma só carne e gozando da vida a dois na presença de Deus.
Um outro ponto importante aqui é concernente ao começo do casamento, que a gente não sabe, na maioria das vezes a gente não sabe nada. Alguns muitas vezes sabem alguma coisa, mas 99% né, não sabe nada. Como é que vai ser o dia de amanhã? Ou eu casei hoje, e amanhã como é que vai ser? E o mês que vem? E daqui um ano como que será? Então veja que todos estão aprendendo e procurando se firmar. Você é aluno e professor ao mesmo tempo. A família é uma grande construção que só acaba com o fim da vida. Por isso, todos estamos em obras. Precisamos aprender e nos esforçar e fazer valer a pena estar casado. Se o seu casamento não é o que você gostaria que fosse, verifique se ele está edificado no fundamento certo. Se não estiver, reconstrua seu relacionamento sobre os ensinos do Senhor Jesus, conforme expressa ali em Mateus capítulo 7, versículo 24, capítulo 7, verso 24 a 27. Então, é aquilo que nós falamos a princípio. Tem pessoas que quando eles vão se casar, eles acham que vão estar num paraíso. Muitas moças têm esse pensamento. Né? Eu vou casar com um moço que eu escolhi milimetricamente, ele é o príncipe encantado. O moço muitas vezes diz assim, eu escolhi essa moça, ela é a minha princesa. Muito além disso, de ser príncipe encantado ou princesa, há uma convivência a dois. E é na convivência que as pessoas vão descobrindo que nós não somos perfeitos, que há imperfeição em cada ser, que nós não nascemos perfeito e de acordo como um sapato que você vai na loja e você sabe o número que você calça e você chega lá, você não fica lá testando todos os sapatos. Você chega para o vendedor e diz assim, você vê para mim aquele sapato número tal. E o vendedor vai lá no depósito e traz a caixa e coloca ali na sua frente, você coloca o pé e ele ficou justinho. Se o casamento fosse assim, era uma maravilha. Mas tem pessoas que pensam que é assim e não é. Então são coisas que você vai aprender com o tempo e vai ensinar com o tempo, como diz aqui o comentarista. Você é aluno, mas ao mesmo tempo você é professor. Então você ensina e você aprende a conviver com o seu cônjuge, a viver com a sua esposa e a esposa a viver com seu marido. Saber o que ele gosta, saber o que ele tem mais prazer, o que traz prazer para o seu marido, o que traz prazer para a sua esposa. E aí, diante dessas pequenas descobertas, você vai trabalhando e um vai se moldando ao outro até ao ponto de não haver mais dúvida, até ao ponto de vocês conseguir viver uma vida de tranquilidade, não esquecendo que o ponto principal, o ponto-chave, é estar com o casamento alicerçado na rocha que é Cristo. Esse é o ponto primordial. Todo o resto, ele pode ser bem administrado, desde que a base seja a rocha que não racha, que não quebra e que a tempestade e a enxurrada não levem embora. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui, não existe casamento perfeito porque somos imperfeitos. Então, nós acabamos de dizer. Por quê? Porque estamos prosseguindo para alcançar essa perfeição, conforme está registrado em Éfeso, capítulo 4, verso 13, e Filipenses, capítulo 3 e verso 12. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento 100% possível de convivência. E é esse ponto de equilíbrio que eu, com a minha esposa, e você com a sua esposa, e você que pretende se casar, precisa encontrar dentro do casamento. É o ponto de equilíbrio. Se você espera casar, ou se você é casado e está vivendo em conflito com a sua esposa porque você acha que ela tem que ser perfeita naquilo que você acha que ela seja, ou ela acha que você tem que ser perfeito naquilo que ela entende que é perfeição, isso não vai acontecer. Mas vocês juntos podem encontrar um ponto de equilíbrio. E esse casamento tem tudo para dar certo e durar por toda uma vida. Até, como diz as Escrituras, até que a morte os separe. Porque o único ponto relevante que as Escrituras nos mostram é a morte. É a única que pode separar um casal. Fora isso,
é invencionice do homem, é coisas que o homem criou através das leis. Mas na lei de Deus, só a morte pode separar um casal. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que temos que casar no Senhor. E quando falamos de casar no Senhor, nós estamos dizendo o quê? Que esse casamento, o namoro, o noivado tem que ser, dentro das normas que estão, exaradas nas Escrituras, buscando a aprovação do Senhor, orando para que o Senhor venha confirmar se é aquela pessoa, porque o Senhor prepara. Eu não tenho que me preocupar e ficar procurando, olhando por cima para ver qual é a moça mais bonita, a mais perfeita, a mais linda. O Senhor sabe e Ele tem a pessoa certa para você. E quando você busca em Deus, a moça busca em Deus, o moço busca em Deus, há uma chance de 99,9% desse casamento se tornar equilibrado e vocês seguir até o final dos vossos dias. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos o tempo todo estudando o nosso cônjuge. Para tudo que vale a pena na vida precisa de esforço. Para tudo na vida tem um preço. Quem não quer pagar, desista. Casamento não é diferente, é um esforço contínuo para conviver. Casamento perfeito é uma utopia, mas um casamento de sucesso é quando você pode dizer um ao outro tudo ou qualquer coisa sem segredo, mentiras ou reserva. Quem fez o projeto foi Deus, conforme está registrado em Gênesis 2:18. Então, o projetista orienta a construção de acordo com as normas traçadas. Quando se segue o projeto, não tem como a casa ser mal construída. E esse é o segredo. Não pode haver segredos entre um casal, desconfiança. O casamento tem que estar balizado no amor e na confiança. Se perder a confiança, pode haver o perdão, mas essa confiança ela vai demorar muito a ser conquistada de novo. Se demora muito para conseguir a confiança, mas se pode perder em frações de segundo essa confiança. Então não pode haver mentiras, não pode haver engano, não pode haver defraudação, e etc, e etc. Um outro ponto aqui, no tópico 2, o casamento não pode ser experimental. Não se entra no casamento para experimentar, para ver se é bom ou ruim. Então veja, precisamos nos conscientizar de que o casamento é definitivo, até que a morte os separe. Não é até que surja um problema, uma dificuldade, um descontentamento, uma crise. Se todas as crises acabassem em separação, em divórcio, não teria mais ninguém casado. Muitos pensam e falam, vou me casar, se não der certo, separo. Marcos capítulo 10, verso 9 diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo numa era, numa época em que casamento praticamente tem se tornado como trocar de roupa, Pessoa casa, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí por uma razão qualquer, sei lá, se divorciam, se separam, e daí a pouco aquela pessoa já está namorando outra, e daí a pouco casa, aquela moça também que foi casada, daí daqui a pouco está namorando outro e casa, e daqui a pouco aquele casamento está acabando de novo, e estão casando, e dentro da igreja do Senhor, infelizmente, existem muitas pessoas nessa situação, que já passaram aí por 2, 3 divórcios. E se isso não fosse a pior coisa do mundo, ainda tem aqueles que ainda estão fazendo uso do altar. Estão lá, pastores que abandonaram as suas esposas e casaram-se novamente, depois separaram de novo e estão casados outra vez e estão no altar, pregando e ensinando. E eu pergunto, com que moral? Qual é a moral que um líder, que um obreiro tem para estar de pé diante do altar do Senhor ou em cima do altar diante do Senhor e da igreja para ensinar, doutrinar e falar de coisas que ele não vive, porque ele foi infiel à sua esposa. E como diz a Bíblia, o Senhor
ele vai julgar, porque ele foi testemunha do seu casamento e você abandonou aquela moça, a sua esposa, aquela jovem com quem você se casou e já casou de novo. Incompatibilidade de gênio? Aonde ficou o perdão? Se ela transgrediu, se ele caiu, aonde está o amor? Aonde está o perdão? Então são perguntas que muitas vezes nós não temos resposta, mas a palavra de Deus ela dá a resposta, porque para Deus só existe uma lei. É por isso que o casamento não pode ser experimental. Você tem que avaliar. É como Jesus, quando conta uma parábola, ele disse que quando um exército resolve lutar contra outro, antes de que eles entrem em batalha, eles precisam ter certeza de que quanto soldado aquele outro exército vem, qual é o poderio que ele tem. Então tudo isso tem que ser avaliado para que ele não venha depois sofrer o dano. Então o casamento, se levarmos por esse lado, ele precisa ser analisado. Tem um namoro, tem o noivado e você tem que estar consciente de que é esse passo que você quer dar. Porque uma vez que você dá este passo, não tem mais volta. Biblicamente não tem mais volta. Só a morte pode separar. Por isso você precisa escolher bem. Por isso você precisa estar na direção e debaixo da unção de Deus, para que você não venha amarrar o seu burro na árvore errada. É por isso que existe todo um trabalho de conhecimento, de amizade, para que você possa conhecer bem a pessoa com quem você vai se relacionar e, por fim, casar. Bendito seja o nome do Senhor. O casamento não pode ser descartável. Precisamos perseverar e fazer a vontade de Deus para alcançarmos a promessa, conforme Hebreus capítulo 10, 36. Quem dá o sim precisa ir até o fim. Não pode ser descartável, que significa pode ser jogado fora a hora que quiser. Quem usa uma vez ou poucas vezes e depois descarta, joga na lata de lixo. Descartável é aquilo que não se destina a conservar nem a consertar. Precisamos ser capazes de nos erguer diante de uma falha, de um erro ou consertar o que não saiu a contento. Já pensou começar tudo de novo? Não jogue fora aquilo que você tem construído com muito sacrifício. Com 10, 20, 30, 40, 50 anos de casado. Olhar para trás e saber o que realizou, mas perdeu tudo pela insensatez do descarte. Precisamos dar o nosso melhor e, se possível, fazer diferente e ser a diferença em nossos relacionamentos. Então, que melhor conselho do que este? Você ter a hombridade de reconhecer o seu erro, a sua falha, se humilhar de coração puro e sincero diante de Deus e do seu cônjuge e pedir perdão e recomeçar de novo, de uma maneira nova, de uma maneira diferente. E assim, o nome do Senhor vai ser glorificado e o inimigo vai ser desmascarado e vai ter que voltar de retro para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Então, meus amados irmãos, esse é o segredo da vitória de todos aqueles que querem ter um casamento abalizado e firme na presença do Senhor. Um outro ponto importante aqui é que o casamento não pode ser volúvel. Veja, irmão, volúvel é a qualidade daquilo que é inconstante, que muda de lado facilmente, instável, variável, uma hora quer, outra hora não quer mais. Devemos ter em mente que a inconstância é um inibidor para recebermos alguma coisa do Senhor, conforme está registrado em Tiago, capítulo 1, do verso 7 a 8. Todos os dias devemos optar e decidir se vamos esperar acontecer ou se vamos decidir o nosso caminho e não deixar que a vida nos leve para onde ela quiser. Precisamos encarar os problemas de cada dia. Não adianta deixá-los acumular. A perseverança é a marca dos que permanecem casados. Seja persistente. A cada dia vai surgir uma novidade, uma dificuldade, vai surgir um obstáculo que precisa ser vencido. Se você fizer vista grossa e não tratar o problema, ele vai se acumular. Então você precisa vencer a cada dia e ser persistente
para que o seu casamento seja um casamento abençoado pelo Senhor. Um outro ponto aqui é que o casamento não pode ser por conveniência. Como falamos a princípio, tem muita gente que entra no casamento simplesmente por conveniência. Então veja, nenhum dos cônjuges pode defraudar um ao outro, senão por consentimento mútuo, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Então, isso aqui também, ele vai muito além do que nós falamos, porque ele fala do relacionamento conjugal. Nós temos N ensinos na Bíblia, através do apóstolo Paulo, que nós não podemos defraudar o outro. O marido tem que pagar a devida benevolência à esposa, a esposa precisa pagar a devida benevolência, a esposa já não é mais dona do seu corpo, como a gente ouve dizer hoje aí, né, em bem alto e em bom som. Eu sou dona do meu corpo e eu faço com ele o que eu quero. Não é assim que funciona. A banda não toca assim. A partir do momento que você se casou, o seu corpo agora pertence ao seu marido e o corpo dele pertence a você. Então veja, assim como eu tenho o meu corpo e eu tenho as minhas necessidades de me alimentar, de beber água para que eu possa estar suprido, né? Para que eu possa estar bem, da mesma forma, sexualmente falando, eu preciso nutrir o meu corpo. Eu preciso nutrir o corpo da minha esposa. Mas tem pessoas que ignoram isso e acham que isso é coisa do diabo. Não, não é coisa do diabo, não, meu querido. Minha querida irmã, foi Deus quem criou. E Deus tem prazer no relacionamento de um casal. Deus não aceita quando um moço e uma moça se deitam antes do casamento. Quando o homem que é casado deixa a esposa e vai procurar alguma coisa lá fora, ou a esposa vai procurar alguma coisa lá fora. Mas o relacionamento conjugal dentro do lar, né? Num leito sem mácula, isso é agradável diante dos olhos do Senhor. Por isso está dizendo que você não pode ter um relacionamento com seu marido ou marido com a esposa por conveniência. Eu só faço isso com você se você me proporcionar aquilo ou se você me der aquilo. Então veja, conveniente é aquilo que atende ao gosto só de um dos lados, o prazer só de um dos lados. Quando um dos cônjuges começa a viver de forma conveniente, o casamento está fadado ao fracasso, pois conveniente é quando convém a pessoa, que é favorável ou interessante, que dá lucro ou que satisfaz e na hora que atende às suas expectativas. Só serve se lhe trouxer bem-estar. Pessoa que vive egoisticamente, uma vez satisfeito o seu desejo ou a sua vontade, o resto ele não está nem aí. O corpo de um pertence ao outro, conforme já vimos, 1 Coríntios 7,4. Mas se não for bom para os dois lados, esqueça dele. No casamento, nenhum dos cônjuges pode ser individualista. 1 Coríntios 11 e do verso 11 a 12. Em outras palavras, isso acontece muito. Como pastor, eu tenho recebido muitas vezes, né, na igreja, no gabinete pastoral, irmãos e irmãs que vêm reclamar do seu cônjuge, que o camarada muitas vezes é apressado demais, não proporciona gozo, alegria à sua esposa. Por outro lado, há marido que reclama, né, vem se queixar que a sua esposa não tem vontade de fazer nada. E quando cede é como se fosse uma pessoa que já morreu, porque não participa de nada. Então, irmãos, e esse caso aqui, no caso da conveniência, que muitas vezes o marido ou a própria esposa, ela se apressa e depois deixa o outro a ver navios, como a gente fala. Não proporciona nenhum prazer à sua esposa ou vice-versa. Então, está errado também. Os dois se tornaram uma só carne. A alegria e o prazer que eu sinto é o mesmo que a minha esposa precisa sentir. Agora, precisa haver um respeito mútuo. Às vezes a esposa não está com vontade e às vezes o esposo não está com vontade. Mas se os dois estiverem, é muito bom fazer aquilo que precisa ser feito. O que não pode é cometer o pecado da defraudação, é negar um ao outro, porque aí o inimigo entra com a sua cunha no meio. E nós temos muitos casos, N casos, de pessoas que se separaram porque o marido traiu a esposa. Traiu, entre aspas, né? Porque se a gente for analisar na raiz da questão, né, muitas das vezes
a esposa contribuiu para que isso acontecesse. E o homem acabou caindo, ou a esposa acabou caindo. E aí a pessoa é dura de coração, não reconhece que ele foi o culpado de ter levado o seu cônjuge àquela situação. E não é humilde o suficiente para se arrepender e pedir perdão e se reconciliar. É por isso que Paulo ele diz, olha, se vocês resolverem se abster do relacionamento conjugal ou do sexo, explicitamente falando, que seja por pouco tempo, em comum acordo, para que o diabo não vos tente. Amém, meu querido? No terceiro tópico, o casamento é um aprendizado constante. O aprendizado é um processo contínuo de aprender, de adquirir conhecimento, competência, habilidades e mudar comportamentos. É preciso estar fundamentado em Cristo, conforme Mateus capítulo 7, 24 a 27, que é o que nós já citamos algumas vezes aqui. Se esse casamento não está fundamentado em Cristo, irmãos, tem 99,9% de chance de ir por água abaixo. E todas essas misérias que nós citamos aqui podem acontecer. Mas se ele estiver fundamentado em Cristo, não vai acontecer. Os problemas virão, as lutas serão, mas vocês serão mais do que vencedor, porque vocês terão, o apoio do nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus sobre vocês. E esse hóspede invisível e permanente estará com vocês, por todos os dias da vossa vida. Aprender aquilo que pode solidificar o casamento e a família, pontos que pode convergir os cônjuges para uma história diferente no relacionamento entre eles e com a família que lhes cercam. Não devemos ser ouvintes, mas praticantes, conforme Tiago, capítulo 1, 25 a 27. Aprenda a cortar as arestas, a lapidar as pedras preciosas, casamento e família. Evite a cultura machista ou feminista, onde nenhum se dobra. Nós não somos aquele besouro que tem um bico, diz que dois bicudos não se beijam. Então, muitas vezes, irmãos, é preciso ceder, sim. Já falamos em lições anteriores, que são duas cabeças pensantes, mas precisa ceder. Uma hora alguém precisa ceder, porque se os dois se estribar em cima de um pensamento, de uma ignorância, não vai dar certo. Vai acabar em briga, em desavença. Então, às vezes, é preciso ceder. Então, essas arestas elas precisam ser tiradas, precisam ser cortadas. E não pode haver essa cultura machista ou machista, e nem a feminista dentro do casamento. Por outro lado, a cultura machista é prejudicial ao casamento. O machismo é o exagerado senso de orgulho masculino, virilidade agressiva, comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que discrimina ou recusa a igualdade de direitos e deveres com as mulheres. Então, isso é um perigo. E nós vivemos numa época aí, século XIX, século XX, que a cultura era machista. A mulher nem votar não votava, ela não tinha direito de nada. O direito da mulher era estar em casa, ser mãe e cuidar da família e etc, etc. Hoje as coisas mudaram, mas isso não dá direito que a mulher agora queira assumir ou tomar o fôlego do homem, como a gente tem visto aí nesse processo chamado de feminismo. Então, dentro do casamento, tem que haver a compreensão. O marido mandava e a esposa obedecia como se fosse uma escrava. Então, hoje é diferente. Quem entra no casamento hoje tem que entrar sabendo que eles vão compartilhar uma vida a dois, juntos. As tarefas têm que ser compartilhadas. Isso precisa acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Por outro lado, a cultura feminista é prejudicial ao casamento. Feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Pede o fim da sociedade patriarcal, reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Essa corrente de pensamento diz que a sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. O feminismo não quer emancipar somente o mercado de trabalho. A principal crítica feita a essa corrente é de valorizar excessivamente a condição econômica, cultural e colocar a mulher na dominação do homem. E isso está errado.
porque primeiro foi criado o Adão e depois a Eva. E a Eva foi criada para ser a adjuntora, a auxiliar do homem, para ser submissa ao homem, para ajudar o homem a governar. E nós estamos vendo essa inversão de valores hoje. Então, isso é prejudicial ao casamento. Se você, que ainda não é casado, você tem esse pensamento machista, ou a moça tem esse pensamento feminista, então você precisa saber que para entrar no casamento, isso tem que ser mudado. Porque vocês vão entrar como se num casamento e vocês vão ser sócios e vão ter que pensar, são duas cabeças que vão pensar por uma só. Haverá muitas vezes divergência, sim, mas tem que haver um consenso. A mulher não pode querer mandar no marido e o marido também não pode querer mandar na mulher, fazendo dela um carpete. Por quê? Porque o Senhor, quando criou a mulher, ele fez ela da costela, não fez da cabeça para ela não dominar o homem. E também não fez ela do pé para que o homem não viesse fazer dela um carpete, pisar sobre ela, mas que ela pudesse andar de ombro a ombro, né? De igual para igual, e administrando tudo aquilo que viesse à sua mão para fazer. Então, um outro ponto importante é aprenda a aceitar o seu cônjuge e amar a si mesmo. Compreender os limites da pessoa amada, limites físicos, intelectual, laborais, sexuais, de paciência. Aceitar as preferências, os hábitos, as tradições regionais de família e de igreja. Aceitar as escolhas diferentes sem criticar ou reprovar. No lugar da crítica, precisa de habilidade para aconselhar sem ferir a pessoa amada. O elogio se esquece. A crítica se leva para o túmulo. Existe formas inteligentes de discordar de uma coisa, não sendo deselegante. Quem ama o seu cônjuge, ama a si mesmo, conforme está registrado em Éfesos, capítulo 5, 28. Aprender a se cuidar. Se o meu cônjuge me ama, ele nunca vai ser atraído por outra pessoa. Isso é utopia. O seu cônjuge está vendo gente interessante todo dia, gente bonita, gente bem vestida, gente cheirosa, gente que preenche os vazios que você muitas vezes está deixando, mesmo dentro de casa. Os cônjuges precisam estar asseados, arrumados, cheirosos. Não descuide da sua aparência. Trocando em miúdo, aprenda a aceitar o seu cônjuge. Primeiro ponto aqui fala sobre os limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais e de paciência. Nós falamos a princípio sobre a questão de pagar a devida benevolência. Assim como tem homem que, eu não sei como usar a frase agora, a palavra, mas ele é ativo, sexualmente falando, tem mulheres também que são muito ativas sexualmente falando. Mas tem homens que é mais devagar, assim como tem mulher que é mais devagar. Então, esse entendimento aqui é muito importante. Um outro fator importante, que às vezes tem trazido muito conflito no casamento, é a questão de muitas vezes o moço ser uma pessoa formada, ter aí uma universidade, uma faculdade, e ele casa com uma moça que malemar completou aí o ensino médio. Então há essa disparidade. E aqui fala que nós devemos compreender os limites da pessoa amada. E eles podem ser limites físicos e podem ser limites intelectuais, ou seja, a intelectualidade dela muitas vezes está aquém da intelectualidade do homem, ou vice-versa, tá? Tanto no sentido laboral, como também no sentido sexual. Então é preciso haver compreensão. O outro ponto importante é que quando esse marido tem essa consciência, essa esposa tem essa consciência, mesmo convivendo com outras pessoas, como vimos aqui, né? Homem muito mais bonito que muitas vezes o seu marido, ou então uma mulher muito mais bonita do que a sua esposa, bem vestida, bem elegante, cheirosa. Isso não é motivo para que esse marido comece a olhar para aquela pessoa, ou essa mulher passe a olhar para aquele homem, mas essa mulher ela pode se tornar uma pessoa bem assiada, conforme está orientando aqui o comentário, né? Não precisa andar lá broxeiramente, porque tem mulheres, assim como homem também, que se veste de uma forma tão esquisita que
Só Jesus na causa. Não é asseado, levanta de manhã, não penteia o cabelo. Se arrume, irmã. Coloque aquela loção, aquela colônia que você tem. Coloque uma roupa decente. Mas eu não vou para lugar, não. Mas para se arrumar não é para sair para rua, não. É para ficar em casa mesmo. Mas eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cuidar da cozinha. Coloca um avental, irmã. Coloca a luva nas mãos. O marido da mesma forma. Mantenha o cabelo cortadinho. Se asseie. Coloque uma roupa decente. Tem um momento de botar aquele calção. Tem um momento de botar aquela bermuda, aquela camiseta. Mas seja uma pessoa que agrade a sua esposa, porque quando você namorou e era noivo, você ia visitar sua namorada, você não ia de qualquer jeito lá. A moça sabia que o namorado ia chegar, ela também não ficava de qualquer jeito, ela corria, tomava um banho, se trocava, colocava um perfume e ficava ali pronta esperando o seu namorado. Não era assim? Por que agora tem que ser relaxado? Então, essas coisas também são pequenas pedrinhas que muitas vezes acaba tirando o foco daquilo que é necessário e leva muitas vezes o homem a desejar a outra, a olhar por cima da cerca e ver que a grama do vizinho está mais verde do que a dele. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Mas se você cuidar da sua terrinha, cuidar da sua plantação, ela vai ser verdejante, os frutos vai ser muito mais saborosos do que aquilo que você está vendo do outro lado da cerca. Entendeu, irmão? Compreendeu? Então, concluindo esta lição, ninguém se casa sozinho, ninguém consegue uma vida matrimonial se não for construída a dois. Precisamos abrir mão dos nossos caprichos e benefício da família. Mais cedo ou mais tarde os ventos virão. O segredo está na base, no alicerce, no fundamento. Seu casamento precisa estar fundamentado em Cristo. E se ele estiver fundamentado em Cristo, vocês irão até o dia que Deus já determinou. A morte virá e levará os dois ou um dos dois, e aí o casamento se encerrará. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Meu querido irmão, minha querida irmã, é um prazer poder estar aqui diante de você, trazendo esta lição. Que Deus continue te abençoando. Eu quero fazer um pedido especial a você. Nós estamos precisando de 50 likes neste vídeo. Se você fizer isto, nós vamos ficar felizes. Dê o seu like. Não meça esforço. Não vai custar para você nada. Dê o seu like. 50 likes neste vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like. Você que tem acompanhado, tem gostado desse conteúdo, dê o seu like. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para que você seja notificado assim que lançarmos um novo vídeo. E dito isto, só resta agora nos despedir na paz do Senhor Jesus. E até uma outra oportunidade.